bom? Muito bem. Queridos, então nós vamos iniciar a nossa aula sobre vanguardas. E algo muito importante, as vanguardas, elas são o que nós precisamos compreender de modernismo, porque elas vão abrir completamente para o modernismo, elas são a abertura que nós precisávamos, tá bom? Então, toda vez que a gente trabalhar com modernismo, nós vamos lembrar também das vanguardas, porque elas são tudo que a gente precisa entender, né? Tudo que a gente precisa saber sobre o modernismo, tá bom? Eu estou compartilhando aqui com vocês, eu mandei os meus slides para o Slide Share, porque dentro do Google Meet, eles têm muita dificuldade em projetar para a gente coisas que vêm do computador. Vocês estão vendo a projeção? Está todo mundo vendo? Maravilha. A gente já viu essa parte, eu vou passar um pouquinho para frente, tá bom? A gente viu um pouco sobre expressionismo, um pouquinho sobre as vanguardas, né? A gente viu. E aí a gente vai ver um pouquinho de cada. Na verdade, gente, olha só. Quando a gente fala de expressionismo, impressionismo, cubismo, futurismo, abstracionismo, dadaísmo e surrealismo, elas são movimentos chamados de vanguardas. Essas vanguardas, geralmente uma vanguarda, ela faz um caminho para um acontecimento. Todas elas coexistiram, então elas aconteceram ao mesmo tempo. Isso faz com que a gente entenda que quando nós temos uma inovação muito grande na área da arte, da ciência, elas podem coexistir, então não precisa uma coisa terminar para outra acontecer, tá bom? E é o que aconteceu com as vanguardas. A gente falou um pouco de expressionismo, impressionismo na aula passada também. A gente viu um pouco sobre a pincelada rápida, quando a pessoa quer deixar uma impressão que ela teve daquele momento, por isso aquela pincelada que parece rápida, muito precisa, muito ansiosa, né? Então, nós vamos falar um pouco de expressionismo agora. Ele surgiu na Alemanha em 1910. A preocupação foi com a forma em expressar as manifestações do mundo interior. Então, é realmente expressão daquilo que a pessoa sente. Pouco se importa com os conceitos de belo e feio, o importante era a expressão, ou seja, a forma de transportar para as telas e para o papel as imagens que nasciam no seu interior. Então, todas essas vanguardas, elas tiveram movimentos que eram da pintura, principalmente da pintura, da escultura, da arte pictórica, tá? O que é a arte pictórica? A arte da imagem. Então, anotem isso para vocês aí no caderno, nas questões que vocês colocam aí sempre. E eu estou com o chat aberto aqui para todas as perguntas, tá bom? Então, quando a gente fala de uma arte pictórica, nós estamos falando principalmente da pintura e das artes plásticas, né? Das artes visuais. Mas ela também aconteceu na literatura, por isso que está falando do papel, tá? Como forma de expressar a visão pessoal da artista. Os expressionistas, além de darem grande importância ao poder expressivo das cores e das formas, valorizam as composições abstratas e as imagens distorcidas. Por isso que nós temos um grande representante, que é o Vincent van Gogh. Vocês já viram vários quadros de Vincent van Gogh? A gente tem Paul Cézanne, Paul Gauguin, Eduardo Motte, mas principalmente Vincent van Gogh. Ele é o verdadeiro pai do expressionismo, tá? Olha aí uma pintura de Cézanne. Ele tinha interesse na simplificação das formas naturais em seus essenciais geométricos, tá? Então, assim, a gente vê a composição dessa imagem, você está vendo que ele quer mostrar aqui uma expressão de um sentimento interior. Parece que alguém está vendo uma cena de dois amantes, né?
Muito. Nossa, professora, logo cedo, né? Uma cena de Paul Cézanne. É arte, né, gente? A arte, ela não tem aquela preocupação com o pudor, né? Com a questão da censura. E a arte aqui, ela é uma arte que sugere. Nós não estamos falando de jeito nenhum de uma arte que está sendo muito o erotismo desvelado. Nós estamos falando de um erotismo velado. Então, geralmente, a arte, ela sugere. E olha só como que as cores frias estão predominantes, né? Então, como que a gente traduziria o expressionismo para a literatura? Né? Ele teria que ser uma poesia muito livre, muito simples, e uma poesia também muito bem construída na maneira do conteúdo, porque você precisa expressar tudo que você sente. Olha só, gente, o grito. Não é muito comum essa imagem? Vocês já conheciam esse quadro, o grito? Fala aí no chat quem já viu. Pois é, o grito, ele é icônico. Todo mundo já ouviu em alguma vez na vida falar de o grito. Tá vendo que ele é final do século XIX, né? Então, Professora, assim, essa aí é a minha cara quando eu vejo minhas atividades acumuladas. é a sua cara quando você vê o quê? Quê? Não entendi. Essa aí é a minha cara vendo as atividades acumuladas. É o grito, né? Gente, esse quadro, ele não traz para nós um verdadeiro desespero? E vocês estão vendo as nuances de cores? São cores primárias ou cores frias? São cores quentes ou frias? Geralmente são cores frias, né? Eu acho assim o desespero total. Realmente o grito é. E sabe assim, um pedido de socorro. E lembre-se que neste período é o início da psicanálise, né? Então, nós temos. Por que eu sempre falo isso? Porque a psicanálise começou a ouvir as pessoas, mas a psicanálise não nasceu com Freud. A psicanálise tem pai, tem avô, né? Pai é Freud, mas a gente tem avô, tem bisavô, pessoas que já começavam a tratar e ouvir, querer descobrir sobre essas angústias das pessoas. Então, olha só, é uma figura deformada, né? Deformada pelo desespero. E ali parece que tem pessoas, aquelas pessoas parece que estão inertes, parece que ele está sofrendo só. Então, realmente, o grito uma expressão muito intensa de um sentimento interior. E é muito bacana ver isso, né? O Campo de Trigo com Corvo, de Vincent van Gogh. Gente, olha só essa pincelada de Van Gogh. Já Van Gogh gosta de cores quentes, né? A gente consegue perceber aqui cores mais quentes com Vincent van Gogh. Olha só. E o campo de trigo, ele parece que ele não tem um limite com o céu e com as outras questões. É como ele vê, é o sentimento dele diante desse campo de trigo. Lembrem-se que a ideia do artista é trazer a simplicidade, é trazer. E olha só que revolucionário tudo isso, é muito bonito, não é? Então, pensa bem, tudo isso estava acontecendo no final do século XIX e início do século XX. E tudo isso vai ruminar para um modernismo muito bem conciso, principalmente no Brasil, tá? E em outros lugares. O escolar também é Van Gogh. E vejam aí, gente, que Van Gogh ele tem um traço para o amarelo. Olha as cores primárias, as cores quentes. Ó, o azul, o vermelho, o amarelo. Dá para a gente distinguir muito bem as cores primárias. Né? E ele gostava dos retratos, né? Às vezes muitos dos autorretratos que ele fazia dele mesmo. Então vamos ver um pouquinho do expressionismo da literatura, que é nossa querida, amada, maravilhosa. Na literatura, a linguagem fragmentada, elíptica, frases nominais. Então, nós estamos falando de uma linguagem que não tem aquela sujeito, verbo, predicado, tá bom? Geralmente frases nominais, como assim? Frases que não têm verbo, tá?
Despreocupação quanto à organização do texto em estrofes, ao emprego de rimas e à musicalidade. Então, eu não tenho uma estrofe bem formada. Não são formas fixas, não é soneto, não é haikai, não é elegia, égloga, ode. Essas são formas fixas. Então, nós temos aqui um verso mais livre. Olha aí, tudo a ver com modernismo, porque no modernismo se prega o verso livre, tá? Combate a fome, a inércia e a inércia aos valores do mundo burguês. Então, olha só, é uma literatura engajada. Diferente da literatura, por exemplo, do parnasiana, que não é engajada. E também um pouco diferente da literatura simbolista, que eu amo. Eu quero muito retomar o simbolismo em sala com vocês, tá? Porque o simbolismo é lindo demais para ser passado assim tão rápido, tão en passant, tá? Então, nós estamos falando, gente, de um simbolismo também. Vocês viram na questão que eu coloquei para vocês com simbolismo? Eu dei uma questão para vocês de múltipla escolha, várias questões tiradas do Enem sobre simbolismo. Foi até o exercício passado. E numa delas eu coloquei um poema de Cruz e Souza, em que ele faz essa fugacidade para a religião e para a religião cristã. Vocês viram esse poema? Deem uma olhada lá depois no questionário, para vocês verem, que eu até já mandei a correção, para vocês verem como que é lindo este poema de Cruz e Souza, tá? Falando sobre a figura do cristianismo em Cristo. Muito bacana mesmo. Continuando, gente. Então, a gente tem um fragmento de um poema expressionista, tá? É de Wilhelm Klein. Ele é alemão, mas olha só, o meu tempo. Soam ventoinhas em nuvens perdidas. Os livros são bruxas, povos desconexos. Olha só, frases nominais, povos desconexos. Aqui eu não tenho verbo, tá? A alma reduz-se a mínimos complexos. A arte está morta. As horas reduzidas. Novamente, as horas reduzidas. Uma frase nominal, mais uma frase nominal, não tem verbo, tá? Então, aqui eu tenho sujeito e eu teria aqui um predicativo do sujeito às horas, tá? Não teria verbo, tá bom? Eu também posso chamar reduzidas aqui de adjunto adnominal, sem problema, tá? De horas. E a alma reduz-se a mínimos complexos. Reduz-se é verbo, né? Mas a gente tem aqui frases quebradas por pontuação, tá vendo? Isso é uma característica da poesia expressionista. O Brasil não tem essas expressões, por isso que as vanguardas são europeias, tá bom? Elas ficaram por lá, mas contribuíram muito para nosso trabalho no pré-modernismo aqui, tá bom? Vamos para o impressionismo, gente. O impressionismo é lindo demais. Quem me dera tivesse na minha casa uma réplica de um quadro de Monet, porque eu sou apaixonada por ele, ou Renoir, tá bom? Revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século XX. Então, vocês anotem tudo que vocês puderem. A arte sensorial que valorizava a impressão subjetiva da realidade. O movimento de criação vai do mundo exterior para o interior, tá bom? E a gente tem Monet, Degas, Renoir, são os expoentes dessa pintura. O registro da tonalidade, os objetos, eles adquirem ao refletir a luz solar em determinado momento, pois as cores da natureza se modificam constantemente, dependendo da incidência da luz do sol. As figuras não devem ter contornos nítidos, pois a linha é uma abstração do ser humano para representar imagens. Então, olha só, já tem um pouco aqui, gente, do conhecimento da física quântica moderna, do início da física quântica. Porque a linha, ela é um tracejado que faz com que você veja somente aquilo que está dentro da linha. Então, ela quer desconstruir a ideia de linha, a ideia de contorno, a ideia de você estar dentro de um quadrado, tá bom? Então, isso é muito importante vocês entenderem, anotarem, tá? Vamos ver agora exemplos, que é o mais importante. Este quadro a gente já viu na aula passada, quando eu dei uma breve para vocês, né? Ele é lindo demais, ele parece, vocês falaram que parecia ali aquela ponte lá de Londres, né? E aí do outro lado ali, um pouco do industrialismo. Ele também pode estar querendo chamar a atenção aqui, gente, com um pouco da nebulosidade que a industrialização estava começando a fazer, né? Então, ali a ponte de Waterloo, ela está nos mostrando o que exatamente?
está nos mostrando que a gente tem um probleminha ali de nebulosidade, eu não consigo ver, às vezes a fumaça das chaminés, a industrialização, tá? Muita coisa que às vezes a gente não está percebendo, mas o quadro, né? Eu quero mostrar ali embaixo, isso. The Waterloo Bridge, de Oscar Claude Monet. Olha que lindo. Lindo, lindo demais, né? Maravilhoso. Gente, eu sou muito fã das artes, no geral. Esse também nós vimos, né? O Almoço dos Remadores, de Renoir. Gente, é lindo demais esse quadro. Imagina você ter um quadro desse na sua sala. Vocês queriam? Eu quero ainda. Se tivesse alguém para fazer uma réplica, eu queria. Não é lindo demais? Não é chique? Não Nossa, é, professora, Ana? deve ser o olho da cara um quadro Não tem desse. preço, amigo. Hoje é inestimável, né? Não tá mais à venda. O valor é inestimável, né? Provavelmente eles É estão. tão alto que chega a ser inestimável. É porque todos esses já estão inestimáveis já, não dá mais para comprar. Mas você consegue réplica, né? No camelô, Késia, tô querendo. Se achar um aí, você me fala que eu vou correndo comprar. Vamos lá no camelódromo. Eu sou super fã dos camelódromos. Como diz a professora Beatriz, não é pirataria, tá? É sociabilizar o que é bom. Bora lá. A gente viu também, né, o ensaio e esse casal aqui, Le Absinthe, né, Diego Degas. Pensa bem, gente, o absinto tá batendo ali, mas não tá legal não, né? Tá parecendo assim que bateu uma bad, não bateu? Olha a sombra deles, olha eles sentados, olha. Não tem muita felicidade ali, né? Interessante demais. Continuando. Vamos para o cubismo. Gente, eu sou super fã do cubismo, tá? Eu tenho vários quadros do cubismo aí, agora eu tenho em casa, mas ainda não fiz moldura para eles, estão guardados. Do cubismo, eu tenho uma admiração e ao mesmo tempo nenhuma admiração por Pablo Picasso. Vou falar por quê, gente. Pablo Picasso foi um artista fenomenal. Em metade da vida dele, ele se filiou ao Partido Comunista e depois ao satanismo. E ele realmente tem alguns elementos satanistas na pintura dele. Ele tem 3 fases. Ele tem a fase rosa, Pablo Vittar, Lucas. O Pablo Vittar não está muito na pintura, na arte, né? A arte dele é outra, de cantar, né? Não tenho nenhum preconceito, tá? Sem censura, jamais. Jamais. Tem público para tudo, tem gosto para tudo. Mas esse aqui é o Pablo Picasso, tá? Esse Pablo Picasso, gente, ele tem 3 fases. Pablo Picasso tem 3 fases: a fase rosa, a fase amarela e a fase azul. E tem, então, nenhuma dessas fases ele faz uma transição. Ah, gente, medo. Um quadro. Mas do cubismo, de quem, Ana? Depende do quadro, né? Se for o grito, aí realmente, aí eu não quero, não. Quero não, minha... Do Pablo Picasso? Então, depende da fase, né? Porque se for, por exemplo, na fase rosa, ele ainda não está afiliado ao Partido Comunista. E aí, depois, logo, foi engraçado, foi coincidência. Na mesma época que ele se filiou também ao satanismo. E aí a gente começa a ver bode, um monte de bode nas pinturas dele, tá? E tem a ver mesmo, não é viagem, não é conspiração, Professora, não é coisa de crente. Não, tá? Isso está na biografia dele também. Oi. Pode falar. Então, na Europa, teve uma. Eu não sei se era esse Crowley ainda nessa época era conhecido, mas ele sempre chegou a ter um certo movimento na Europa, envolvendo essa coisa Teve, do verdade. Já satanismo, era do assim, tá? ocultismo. Na época de Picasso já era assim. Porque Picasso é um pouquinho mais velho, ele vai um pouco mais para frente, né? Ele surge em 1907, assim, e depois ele vai até... Ele pega a Segunda Guerra, ele faz até o Guernica, que é uma crítica ao nazismo. Aí ele tá na fase amarela. Aí depois, quando ele passa para a fase azul, que ele faz essa transição aí, tá?
Mas ele realmente, gente, tem elementos do satanismo na pintura. E assistam o filme Pablo Picasso. Tem a biografia dele todinha no filme, é muito bacana. E é legal também que fala de Françoise, que foi uma das esposas dele e que foi a única esposa que conseguiu largar ele e que conseguiu também ter o nome dela bem famoso e ser respeitada até por ele, porque ele massacrava as esposas. Ele era extremamente sexista, machista, muito mesmo, assim. As mulheres de Pablo Picasso, elas eram dominadas, assim, feita a escrava. Elas que faziam tudo para ele. Muita coisa da pintura e da escultura eram elas que faziam, tá? E ele que levava o nome. Tá vendo? Realmente, amiga, é melhor você sair fora, tá? Eu não sei por que elas não mataram ele, não. Mas ele conseguia, tá? Você vê o filme, você fica assim, com raiva dele. Ele teve filho com a Françoise com 72 anos. Ele era assim, se achava o garotão. Então, a biografia de Pablo Picasso é muito repulsiva, sabe? Então, assim, mas o artista é muito bom. Então, a gente tem uma dualidade ali de um artista que inaugurou um movimento bacana demais, que é o cubismo. E, por um lado, uma persona, uma pessoa, uma personalidade muito, assim, que a gente ojeriza, sabe? Que é uma pessoa que a gente não quer ver, né? Mas é muito interessante você falar isso, porque a maioria aqui eu acredito que não sabia. E é Pois muito é. importante você saber diferenciar a arte do artista, sabe? Porque Isso aí, gente, ó. A gente pode, assim, hoje as pessoas, elas estão confundindo muito as coisas. Elas não entendem, muitas vezes, que o artista, ele é uma pessoa cheia de defeitos, cheia de problemas pessoais, né? Com seus próprios traumas, com as suas vivências, com a sua estrutura da personalidade. Então, o artista, ele é transcendental. A arte, ela vai além do próprio artista, tá? Então, quando a gente fala de arte, a gente não olha para a pessoa, a gente olha para o produto, tá bom? Então, e outra também, a gente precisa saber diferenciar. Poxa, eu gosto muito desse artista, mas ele não é uma boa influência como pessoa, né? Então, assim, a gente tem que saber separar essas coisas, até para a gente não ficar defendendo personalidades problemáticas, e também para a gente não deixar, às vezes, de apreciar a arte por preconceito com a pessoa, tá? Então, assim, a gente está vivendo um momento muito delicado, né? As pessoas estão muito partidárias, querem brigar muito, mas eu acho que a gente pode ficar numa boa com isso. Eu, por exemplo, aprecio muito o cubismo, mas não aprecio o Pablo Picasso. Diferente, por exemplo, eu vou deixar você falar, Henrique, diferente, por exemplo, gente, de Frida Kahlo. Se você assistiu o filme da biografia da Frida Kahlo, veja o filme Frida. Vale a pena. Ela é uma artista completa, maravilhosa. A biografia dela é um pouquinho sofrida, ela passou por tanta coisa, sabe? Mas ela é uma pessoa tão lutadora, tão batalhadora. E o marido dela, que é o Diego, ele é uma figura terrível também, você fica com raiva dele. Mas no final ele vai lá e cuida dela. Então, assim, é muito bacana você ver a artista Frida Kahlo e a arte da Frida Kahlo, né? E você também vê um pouco de cubismo com Pablo Picasso e saber que ele é uma figura muito polêmica, né? Pode falar, Henrique, antes de eu começar. Professora, você falou algo muito interessante sobre essa coisa da arte do artista, porque a gente acaba achando que eles são uma coisa só, sabe? Não. Uma dupla inseparável. Eu acho que por exemplo, uma desculpa música vai definir interromper, um artista, só que é muito pelo contrário. mas A Sim. gente, a eu gente acho que é cria impossível você algo dividir às que vezes, nos bastidores é muito diferente. Pois A porque é. gente se reflete, decepciona quando a gente, gente vê reflete. uma verdade assim, sabe? Sim. Entendi. Olha só. Eu entendi os dois posicionamentos. É difícil, tá? Foi a Kézia que falou agora, junto? Que Oi.
É porque eu Kézia, quis dizer é que às difícil vezes, mesmo, é às difícil. vezes reflete, sabe, não, é a personalidade daquela pessoa. Então, como você quer separar a obra dela da personalidade dela? Vai refletir nas obras dela, seja música ou arte. Reflete. A personalidade do artista reflete na obra, mas a obra, ela chega num patamar, muitas vezes, que ela consegue ser maior do que o próprio artista. Então, é isso que a gente, às vezes, consegue ficar. A gente fica com a obra. Quer um exemplo? Shakespeare. Pouco. Vocês sabem bastante, assim, sobre a biografia de Shakespeare? Quem sabe alguma coisa, assim, coloca aí no chat. Conhece um pouco da biografia de Shakespeare? Shakespeare tem uma biografia também bem conturbada. Mas a obra de Shakespeare, ela ficou tão grande, tão maior do que ele, que hoje a gente conhece pouco sobre a vida de Shakespeare, mas muito sobre a obra. Então, o que aconteceu com Pablo Picasso foi que a vida polêmica dele, ela ficou tão grande quanto a obra dele em certo momento. Mas hoje a gente tem o cubismo tão instaurado que a obra acabou ficando maior do que o Pablo Picasso. Então, nós temos essa questão. Sem problema, gente, tá? De interromper um outro, é só vocês mesmos sinalizarem aqui ou levantar a mão que vocês podem falar. Então, essa questão é muito bacana. Eu acho que valeria até uma redação escolar de tema de Enem, né? A obra e o artista. Ou seja, até onde o artista consegue influenciar na sua própria obra e até onde a obra é maior do que o artista e se torna um termo que nós usamos na literatura de persona. Ela se torna tão grande que o artista parece que pariu ela e ela foi viver sozinha. É o caso de Arthur Conan Doyle com Sherlock Holmes. A gente só ouve falar de Sherlock Holmes, não ouve falar de Arthur Conan Doyle. E Arthur Conan Doyle é o autor dos livros das aventuras de Sherlock Holmes. Então, a obra ela ficou muito maior do que o artista, né? Então, a gente tem essa questão e vale a pena discutir, tá? Amei a discussão. Então, vamos falar de cubismo. Surgiu em 1907 com as experiências do espanhol Pablo Picasso e do francês Georges Braque. Desenvolveu-se inicialmente na pintura e caracterizou-se pela valorização de formas geométricas como cubos, cones e cilindros. Defesa da ideia de que o artista deveria ter toda a liberdade para decompor a realidade que está interessado em representar e depois recriá-la a partir do geométrico pressuposto. Gente, grifa isso aqui. Se você entendeu esse terceiro ponto, você entendeu todo o cubismo, tá? É isso que é o cubismo, já influenciado pela física quântica também. O cubismo, ele olha para a realidade e ele fala, o que eu vejo é só um ponto. Eu estou vendo um pontinho dentro da realidade, um fóton de luz ali. E o que eu preciso agora? Desconstruir essa realidade para ver o que há além. Anota o que eu vou te falar agora. O cubismo representa na pintura o que o simbolismo faz na literatura. Entenderam? Então, vou mandar para vocês os slides em PDF, tá bom? Para vocês. E aí vai ficar melhor para mandar. Eu transformo em PDF e mando para vocês depois. Vou mandar pela Regina, para ela mandar para os grupos, tá bom? E vou colocar também no Google Sala de Aula. Então, entenderam isso? Olha só, você desconstrói a realidade. É por isso que quando você vai ver aqui as imagens de Pablo Picasso, você vai ver que a arte olha o que diz Picasso. A arte é uma mentira que nos faz perceber a verdade. Que delícia isso aqui! Que coisa maravilhosa essa frase. A arte é uma mentira. Por que é uma mentira? Porque ela está construindo ficção. A arte não é real, ela é ficção. Ah, mas é igualzinho, mas é ficção. Ah, mas é a mesma coisa, eu tô me vendo, eu tô verossimilhança, parece, mas não é. Então, a arte é uma mentira que nos faz perceber a verdade. Isso quer dizer que, para os cubistas, o artista não deve apenas copiar ou ilustrar o mundo real. Sua função é recriar a realidade, representá-la sobre outra forma, revelando, assim, aspectos que geralmente passam despercebidos. Então, nós vamos agora ver como que isso acontece na prática.
Olha aí o quadro Guernica, de Pablo Picasso, que é uma crítica ao nazismo. Olha só. 1937, Picasso é muito contemporâneo, tá? Ele é muito contemporâneo. É realmente um paradoxo, tá? Vejam só, a lâmpada aqui, olha, muito touro, né? Ele sempre coloca, mas aqui tem uma significação diferente. As pessoas estão sendo massacradas, tá vendo? Mas ele coloca que as pessoas que estão fazendo isso, elas não são humanas. São como se fossem animais. E o Guernica, ele é o quê? A desconstrução da realidade através de formas geométricas. Quando você pega os quadros de Picasso, você fala assim, mas parece que a pessoa, parece que a boca está aqui, o olho está aqui. Ele está desconstruindo a realidade para que você possa ver algo além. Nessa fase aqui, ele ainda não tinha se filiado ao satanismo, não. Tá? É a fase azul. Então, nós estamos falando de uma perspectiva de crítica. Isso aqui é uma crítica, né? Completa ao nazismo. E ele faz de uma maneira brilhante, tá? Sempre brilhante. Muito difícil você ver. Esse que eu mais gosto, da Mademoiselle d'Avignon. Olha só. Este quadro são prostitutas da Rua d'Avignon, na França. E essas mulheres ficavam lá, né? Fase amarela, né? Essas mulheres ficavam lá e tal. E aí ele pediu para que elas pousassem. É muito comum prostitutas pousarem, né? Para esses grandes artistas, porque eles conseguem a desinibição, né? E uma como é que a gente fala? Uma musa inspiradora, um pouco mais acessível também, né? La Demoiselle d'Avignon, que são as moças, né, da Avignon é uma rua na França que era muito conhecida pela prostituição, tá? Então, a gente tem aí a desconstrução dessa imagem. Olha só, dá para ver as formas geométricas, não? Isso é pintura? Ficou muito bom, porque, na verdade, ele quis desconstruir, né? Não é um retrato, não é um autorretrato, não é uma coisa realista, é cubista. Então, olha só, ele desconstruiu aquela realidade, né? E elas estão em formas geométricas muito variadas. Eu gostei muito, tá? Eu teria um quadro desse na minha casa, por exemplo, porque eu sou uma pessoa completamente sem preconceitos, assim. E eu acho muito bacana, acho linda, acho que valorizou essas mulheres, não só na forma física, mas é um erotismo muito desvelado, muito velado, muito sugestivo. Gostei muito. É um dos quadros que eu mais gosto dele, mas é a minha opinião, né? Vocês têm a de vocês. Gente, por que ainda falar de cubismo? Porque ele é a desconstrução que o simbolista queria. O simbolista, ele queria desconstruir a realidade para mostrar uma realidade transcendente. Ele faz isso através do misticismo, da evocação, das aliterações, da repetição de consoante, das assonâncias, repetições de vogais, evocando, chamando, saindo do normal, né? E aí o cubista, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai fazer com formas geométricas. Na literatura, os artistas cubistas preocupam-se com a construção do texto preocuparam-se em ressaltar a disposição gráfica do poema. Com isso, os espaços em branco da folha de papel passaram a ter importância. Além disso, o cubismo caracterizou-se por apresentar uma linguagem bem humorada, cheia de inversões, elipses, na qual os substantivos são dispostos de forma aparentemente anárquica e o verbo, os adjetivos e a pontuação são desprezados. Bora ver. Olha só uma tendência maravilhosa. Anotem isso que eu vou falar agora. Ai, amada, mas a arte, a gente não aprecia assim de uma hora para outra, não, Kézia. A gente tem que ter vivência. Quando foi que eu comecei a apreciar a arte de verdade? Vou te falar, sem nenhum problema. Eu comecei a apreciar a arte
literatura, porque a literatura eu já apreciava desde os 15, bem antes de idade, sempre apreciei a literatura. No caso, nós somos muito leitores. Mas, assim, a arte mesmo, eu comecei a apreciar depois que eu comecei o curso de letras. Sabe por quê? Porque eu não tinha vivência. Por isso que eu dou essa aula para vocês. Por isso que eu tento me esforçar para que vocês vejam, sabe? Mesmo quem não tem vivência de arte e que, ai, professora, mas é muito complexo, você tem que saber, você tem que conhecer um pouco. Como é que a gente vive num mundo sabendo que tudo isso foi produzido e a gente não conhece nada, sabe? Então, parece que a arte, ela se tornou para poucos, né? A arte tem que ser mais popular, entre aspas. Não é popularizar a arte, é fazer com que a arte seja acessível para todos, né? Então, assim, eu, quando criancinha, gostava muito dos quadros, achava tudo lindo, porque eu já tinha um olhar, assim, mas ninguém nunca me apresentou nada, tá? Pois é, mesmo que você não goste de pintura, Ana, você pode apreciar a arte e dizer assim, eu não gosto da pintura, por exemplo, né? Eu já sou apaixonada. Agora, eu gosto da literatura, por exemplo. Você pode ir para a arte literária, pode ir para a escultura. Gente, tem uma exposição de Camille Claudel e Rodin de escultura, que coisa maravilhosa. Agora, se você ama literatura, você tem tudo, amiga, porque a literatura é o máximo. Vamos lá. Vanguardas europeias. Gente, olha aí o cubismo na literatura. Anota aí, o cubismo vai dar origem a uma poesia maravilhosa de 1945, chamada Poesia Concreta, ou Concretismo Brasileiro. Eu tenho uma aula sobre concretismo já gravada, muito boa, que eu fiz com aquela mesa digitalizadora, que eu vou passar para vocês para a gente trabalhar, quando a gente começar a trabalhar o concretismo. Vocês vão entender perfeitamente o concretismo, porque aquela aula está muito bacana, acho que tem 7 minutos de aula, que eu fiz para a Khan Academy, que eu não trabalhava para eles lá. Olha aí, gente, o poeta Guilherme Apollinaire, olha só, o Apollinaire, ele também produziu no simbolismo, tá vendo? Aí ele foi depois para o cubismo na arte. Isso daqui é poesia concreta brasileira, vai pegar, ó, na literatura. Depois da sua morte, foi publicado Caligrames, Poème de la Paix et de la Guerre, uma coletânea de poemas concretos produzida durante a Primeira Guerra Mundial. Olha que lindo! A forma é do quê, gente? Que forma é essa daqui? Tudo escrito em francês, né? É a forma da Torre Eiffel. Então, o que o cubismo na literatura vai fazer? Ele vai dar forma à arte literária. Você que fez, né? Então, pensa bem, ele vai dar forma. Essa poesia concreta, gente, concretista, principalmente a brasileira, é tão bacana, vocês vão gostar demais, tá? Olha aí, já tá aqui o francês e o português para vocês saberem. Eu amo francês, né? Por mim, eu leio em francês, le femme comme si le temps, mas sem problema, vamos ler em português. Chove. Tá vendo que a disposição da folha faz com que, como se estivesse caindo aqui a chuva, ó. Chovem as vozes das mulheres como se elas estivessem mortas mesmo na lembrança. É você também que chove gotículas de maravilhosos encontros de minha vida. E essas nuvens turbulentas se põem a relinchar todo. Ai, professora, mas não rima. Não tem forma fixa. Não tem não sei o quê. Blá, blá, blá. Gente, isso daqui é poesia moderna. Tá? Já é pro modernismo. Olha que lindeza! Que coisa mais fofinha. Jeiane, na próxima eu leio então em francês, tá? Todo mundo aqui é fluente. Olha que linda essa forma geométrica da poesia cubista, que depois vai originar a poesia concreta, né, do concretismo brasileiro. Reconheça essa adorável pessoa, é você, sem um grande chapéu de palha, olho, nariz, boca, aqui o oval do seu rosto, seu lindo pescoço. Um pouco mais abaixo é seu coração que bate. Aqui, enfim, a imperfeita imagem de seu busto adorado, visto como se através de uma nuvem.
Lucas, você sabe alemão? Pronto, você ganhou de todo mundo. Porque eu não sei alemão, acho dificílimo. Se eu soubesse, eu leria os textos de Freud todos em alemão, porque eu traduzo direto do alemão para português, na esperança de conseguir. Bora lá. Ípica, Oswald de Andrade. Nós já estamos falando dos nossos maravilhosos modernistas brasileiros, tá? Olha aí, ó. Saltos recordes, Cavalo da Penha, correm jockeys de Higienópolis, os magnatas, as meninas e a orquestra toca chá na sala de coquetéis. É muito legal, ó, o poema de influência cubista com a presença de elementos com fragmentação da realidade, a predominância de substantivos e flashes cinematográficos. Então, parece que ele vai contando o que ele vê. Ó, eu amo português também, gente. A última flor do laço, maravilhosa. Saltos recordes, Cavalo da Penha. Parece que ele está narrando cenas. Bacana, né? Gente, a nossa aula está no fim, então eu tenho que correr. Futurismo, tá? Marinetti é o nome do futurismo. O futurismo, ele vem da Itália, a ruptura com o passado. Então, a ideia do futurismo é o presente e o futuro. Ah, professora, claro, né, futurismo. Mas não é só isso, não. O futurismo não está muito assim, questão de futuro. Mas uma questão de, realmente, de um futuro moderno, né? Exaltação da vida moderna, ou seja, da máquina, do automóvel, da eletricidade, da velocidade, do movimento. Por isso que muita coisa na pintura futurista, ela parece que ela está passando, correndo, assim. Então, é o vagão passando, é o automóvel passando, né? Marinetti lançou um manifesto técnico da literatura futurista, também conhecido como Palavras em Liberdade, crítica da posição da arte literária do século XIX, propôs a destruição dos padrões da sintaxe gramatical. Então, mais uma vez, a gramática está sendo atacadíssima, né? A identificação do futurismo com seu líder, Marinetti, foi tanta que essas palavras tornam-se quase sinônimos. A partir de 1919, Marinetti aderiu ao fascismo, olha aí a ruptura, os artistas todos correram do futurismo, que era muito bacana, muito brilhante, porque, olha só, isso fez com que os modernistas brasileiros, apesar de aceitar algumas ideias futuristas, passassem a repudiar a posição política adotada por Marinetti. Na pintura, Giacomo Balla foi o representante mais importante. Olha aí o que aconteceu com o futurismo. Marinetti se filiou ao partido nazista, ou seja, ele apoiou o fascismo na Itália, e acabou que isso fez uma ruptura muito grande com a questão do futurismo e as outras artes, porque o futurismo era muito bacana, tá? Então, assim, o Brasil sempre foi muito bem engajado em relação a essas coisas, os artistas brasileiros, né? Então, assim, a ruptura com Marinetti foi uma coisa muito, assim, inevitável, né? Os artistas ficaram chocados. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito à energia, a temeridade. Eu deixei para que vocês leiam depois o Manifesto Futurista de Marinetti em outro momento, tá? Olha aí um pouquinho do futurismo na pintura. Eu tenho todas essas obras aqui. Eu fiz uma coleção uma vez que saiu na Caras. Muito linda, tá? Aí tem escrito atrás. Olha só, o automóvel à velocidade de Giacomo Balla, tá? Então, não dá para saber muito bem, parece um rabiscado, mas isso tudo aqui é muito bem pensado, tá? O Mayakovsky, a gente tem a revolucionária, ele defendeu, né, essa originalidade veemente do dia a dia, ele era um poeta maravilhoso, seu vocabulário era muito poético, ele era uma pessoa que conseguia trazer para a poesia toda a ideia do futurismo, tá? Olha só, fumo de tabaco rói o ar, o quarto. Um capítulo do inferno de Kruchonik. Recorda, atrás dessa janela, pela primeira vez, apertei tuas mãos, atônito. Hoje te sentas no coração, aço. Olha só, elementos, aço é um elemento moderno demais. Isso aqui é do final do século XX, né? Perdão, do final do século XIX, início do século XX, com as indústrias de base, né? Uns dias mais e me expulsará, talvez com zanga.
No teu rol escuro, longamente o braço trêmulo se recusa a entrar na manga. Sairei correndo, lançarei meu corpo à rua, transtornado, tornado, louco pelo desespero. E aí ele continua, tá? O poeminha é grande, eu quero que vocês leiam depois. E aí a gente tem o Manifesto da Literatura. O futurismo é muito importante, por isso que eu trouxe muita coisa dele. Mas a gente precisa entender um pouquinho, o Boccacioni, maravilhoso, tá? Eu amo as pinturas dele. Olha como que isso daqui não dá uma ideia de algo moderno, assim, de uma máquina moderna. É muito diferente, né, a construção da pintura do futurismo. Olha, muito bacana, né? As cores. Vamos falar um pouquinho de abstracionismo e aí eu vou encerrar, tá bom? O artista deixa de representar de uma vez por todas a realidade exterior. Então, ele vai falar de realidade, mas não. As cores e as formas passam a ser vistas como entidades autônomas, o quadro deixa de ter a realidade como referencial e vale por si mesmo. Por isso que a gente fala, tudo que é abstrato vale. Na verdade, o abstracionismo, ele tem uma ideia de que a realidade, ela não vai ser representada aqui. Então, tudo que eu posso construir adjacente à realidade, ele vale para o abstracionista. Olha só, isso aqui não parece uma embarcação que está no meio do céu, assim, é um peixe, que também é uma embarcação. Não, então, ele vai meio que para o Dada também, né? E vamos ver o dadaísmo, que é a última vanguarda. Ah, eu queria também, nossa. Ah, da minha coleção? Mas aí é minha coleção, né? Não tem como. Não são quadros, são... Depois eu mostro como seriam. É uma coleção que eu fiz da cara. Saía, assim, uma imagem grande, com as coisas escritas atrás de cada artista. Faz muito tempo isso, ainda estava na faculdade quando eu fiz essa coleção. Fundada na Suíça em 1916, foi o mais radical dos movimentos de vanguarda. Gente, grave isso daqui, o Dada. O que é o dadaísmo? Por Tristan Tzar, ali do movimento, pode significar várias coisas, como, por exemplo, rabo de vaca santa, ama de leite, mãe. O próprio Tristan diz que Dada não significa nada. Segundo ele, essa palavra foi encontrada casualmente quando ele abriu um dicionário. Os dadaístas não propõem nada, exceto a destruição do passado, do presente e do futuro. Falta de perspectiva diante da guerra. O que é o Dada? Sabe como é que a gente faz para construir um poema Dada? O dadaísmo é a anti-arte. Seria como se a gente pegasse tudo que a arte propõe e dizer assim, eu não quero. Eu quero o nada. Eu quero construir tudo a partir do nada. Eu quero que a arte seja totalmente casual. Eu não quero ter manifesto para a arte. Eu quero dizer simplesmente que a arte, ela pode ser autônoma, sozinha, anarquista, tá? Os dadaístas são contra as teorias, as ordenações, as lógicas, os manifestos, e pouco se importavam com o leitor. O importante para eles era criar palavras que rompiam com as barreiras da sonoridade. O importante era o urro contra a guerra e contra o capitalismo burguês. Para se ter uma ideia da importância do urro para o dadaísta, basta mencionar o prefácio da obra Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade, onde ele diz o seguinte sobre o poema Ode ao Burguês. Quem não souber urrar, não leia. Ode ao Burguês. Então, olha só como que influenciou os poetas brasileiros, tá? Michel Duchamp é um representante da Dada. Como é que você faz para fazer? Olha só, um dos ícones da dadaísmo é o mictório. Eles são demais, tá? Eles querem transformar a arte em objetos e satirizar esses objetos capitalistas, tá bom? Aí eles começam a desconstruir, olha só, desconstruindo a Mona Lisa. Na literatura, o dadaísmo é agressivo, ele é improvisação, ele é desordem, tá bom? Eu vou parar por aqui, porque a nossa aula já chegou ao fim e também as nossas vanguardas chegaram ao fim. Vou mostrar para vocês como que a gente faz para a gente poder ter um poema Dada. É muito fácil. A gente, para construir, geralmente eu construo com os alunos em sala. A gente pega um jornal, tesoura, e a gente recorta palavras aleatórias. Todo mundo recorta. Depois a gente monta o nosso poema Dada. E esse poema é feito do nada, tá? Então, assim, a gente recorta as palavras, vai lá e monta e vê o que aconteceu.
que foi ali? Como é que ficou? Tem alguma lógica? Tem uma lógica interna? Como é que ficou o final do poema Dada, tá? Então, lembram de Tristan Tzara, o Dada ou dadaísmo, em que era uma oposição às ordens, ordenanças, teorias, manifestos e à guerra que estava acontecendo. Bom? Tudo bem, gente? Correndo um pouquinho, né, para dar conta, mas aí então a gente finalizou as vanguardas europeias, são muitas, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. E aí na próxima nós já vamos trabalhar pré-modernismo, modernismo. A gente já trabalhou um pouco de pré-modernismo, porque isso tudo aí é pré-modernismo, tá? Aí a gente vai ver pré-modernismo mesmo, e nós vamos ver, além do pré-modernismo, na próxima live, nós vamos falar de modernismo brasileiro. Quem sabe a gente vai falar em sala de aula, não sei o que nos aguarda, né? Tá bom? Kézia, te respondendo. Nós tivemos uma aula, foi a aula passada, e essa aula também está no YouTube, tá? Sobre simbolismo, e eu falei também sobre parnasianismo, tá bom? Amiga, você perdeu, mas dá para você assistir, porque o simbolismo é lindo mesmo, a gente trabalhou, nós fizemos uma live sobre. Tá no YouTube, e eu coloquei também no último formulário, tá? Vocês estão super atentos aos formulários, né? No último formulário, eu coloquei para vocês o simbolismo lá e também a live do realismo, tá bom? Gente, olha, foi muito bom estar com vocês. Vocês podem agora aí abrir as câmeras, se vocês quiserem, também um pouquinho. Deixa eu parar aqui a apresentação. E também os microfones, tá? A gente vai encerrar aqui a nossa gravação. Foi muito bom estar com vocês. Eu não gosto de passar o tempo, geralmente eu passo, né, um pouquinho, para que vocês também tenham outras coisas para fazer. E aí, o que vocês acharam? Gostaram das vanguardas? Maravilhoso. Gostaram de aprender um pouquinho sobre a arte? Eu entrei muito na matéria da professora Ana Rita, né, que é de arte. Fala, Kailane. Professora, Deixa a Kailane falar e depois o Lucas. deixa eu te perguntar. Lá no Classroom, você colocou aqueles pré-ENEM. Uhum. Aí, dentro do formulário, não tem terceiro ano. Aí pode colocar qualquer um, porque só tem primeiro. É verdade, é porque aquele era do primeiro. E essa matéria é do primeiro ano. Eu coloquei porque ela cai muito no Enem. Então, este formulário específico é um formulário que eu fiz para o primeiro. Mas eu vou alterar, ou vocês podem fazer sem colocar, né? Eu vou alterar, eu vou tirar, ou vou acrescentar o de vocês. Porque aí eu acho que vai ficar mais fácil, tá bom? Tá Mas, bom, obrigada. realmente, muito obrigada, tá, por me falar isso, porque eu utilizei um repost, então eu não alterei o formulário, né? Mas o que você achou das questões? Não, tipo, eu só não marquei porque eu tava com dúvida nisso. Mas até que tava bem tranquila. Tinha umas duvidazinhas, só que tava tranquila no geral. Que bom. É conteúdo de primeiro, né? Conteúdo de primeiro ano que cai muito no Enem. Realmente, funções da linguagem cai bastante no Enem. Tá bom, mas aí quando você alterar, se puder avisar, que Você aí já eu pode faço. olhar até, porque aí daqui a pouco eu entro aqui no formulário e já altero. Aí dá para Então tá bom. vocês. Vou entrar lá e eu já altero, aí dá para vocês colocarem a turma de vocês. Ô, Tá bom, professora, professora. Sim. quando é que acaba esse trimestre mesmo? Parece que é 21 de maio. Não, tá longe ainda. Tem ainda mais um formulário e depois esse dessa Nossa, a gente tava semana. achando que o trimestre ia acabar, tipo, logo no início do mês. Pelo menos muita gente que eu tenho contato achou que ia acabar logo assim no início Eu do também. mês. Não, vai demorar. Vai demorar. Tem esse formulário e ainda tem um formulário de recuperação trimestral. Nas próximas semanas eu já vou começar a colocar as notas de vocês também no sistema. Lucas queria falar? Nada, ele queria fazer graça, professora. Problema não. Vocês são lindos. Olha, foi muito bom estar com vocês, tá?
Tudo de bom, estudem bastante. Tudo que vocês precisarem, mandem perguntas. No Instagram, para mim, é fácil também de eu responder. Quem ainda não me segue, que quiser seguir, né? O Instagram terapêutico. E tudo de bom para vocês, tá? Ótima semana. Espero que tenha ajudado vocês a entender bastante aí das nossas próximas cenas. Entrem na internet e façam questões do Enem voltadas para as vanguardas, para vocês tentarem ver como é que tá aí a questão. Eu vou ver se eu coloco lá no do terceiro um formulário sobre as vanguardas. Se eu colocar, eu mando o aviso também no Google e mando o aviso pode ser por Guilherme, né? Eu peço para ele que ele fala comigo no Instagram, tá bom? Um beijo para todos e ótimo dia. Tchau, professora! Beijo. Fiquem Tchau, com Deus, professora. tá? Tudo de bom para vocês. Tchau, prof. Beijo, que saudade. Vamos ver, né? Que parece que em maio a gente volta. Beijão. Ué, não era em junho? E ainda no dia 30? Eu já não sei. O pessoal tá falando aí no jornal, aí nos Instagram da vida. Vamos ver, né? Deus que sabe. Beijo para vocês. Beijo, professora.